Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Bruneta, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa e do Comitê Nacional de Combate e Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas. Você está no Integridade em Foco. O podcast coloca a defesa da probidade, da ética em seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos no canal oficial do CNMP, no YouTube e nas principais plataformas digitais. Este é o primeiro episódio de uma série muito especial do podcast. Ele fala sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas, numa perspectiva de dar voz à luta daqueles que enfrentam histórias de acolhimento, de prevenção e de combate. O nosso primeiro convidado é o padre Ricardo Rezende, e que será acompanhado nesse episódio pelo Dr. Erlan, que trabalha comigo no Conatetrap, no gabinete aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, e foi o grande idealizador de todas as iniciativas voltadas ao Conatetrap. Muito bem-vindo, Dr. Erlan. Professor Padre Rezende, seja muito bem-vindo. Agradeço demais a presença. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com a senhora, doutora Cíntia, com o doutor Erlan, né, num momento tão interessante, né, a primeira reunião, o primeiro seminário, né, desse grupo da Conatetrap. É um nome, é uma sigla um pouco difícil, né, mas de fato é um prazer, pena que é um tema tão também delicado, né? Pois é, nós convidamos o padre Ricardo Rezende, né, Erlan, para ouvirmos um pouquinho das histórias. Nós, inclusive, passamos no evento aqui do Conatetrap um filme que é personagem, né? Poderia dizer um pouquinho como foi que iniciou esse trabalho de enfrentamento, de acolhimento na área do trabalho em condições análogas de escravo? Então, eu fui para o Pará em 1977, tinha formado em Filosofia e Ciências das Religiões, que é um curso de teologia, e fui como leigo, e ao chegar no sul do Pará, que eu não conhecia nem bem a área rural, muito menos a área amazônica, e me defrontei com problemas que eram completamente fora das minhas preocupações, né? Eu vinha de uma cidade média, né, de 600 mil habitantes, e chego numa região que não tinha luz elétrica, quase que não tinha estrada, as comunicações eram muito precárias e era ditadura militar. E eu então me defronto com dois problemas enormes. Um era o conflito fundiário e o segundo problema era aquilo que nós não sabíamos como denominar. E a primeira atitude nossa foi dizer que era trabalho escravo, né? Porque havia retenção de pessoas dentro de fazendas. E nós estávamos estarrecidos porque chegavam informações sobre muitos assassinatos. Por exemplo, ainda em 77, eu ouvi do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade que o Zezinho da Codespar tinha queimado vivo 60 homens para não pagar salário. Eu conheci um trabalhador, Francisco de Assis, conheci ele morto, conheci o corpo dele na casa da dona Custódia. Ele estava em cima da mesa, tinha 4 velas, e ele tinha fugido de uma fazenda com malária e tinha morrido na cidade. E presenciei, ainda em 77, algo que eu não compreendi, achei que era brincadeira de rapaziada. Estava em frente à igreja, um carro passava devagar, e um rapaz pulou do carro, e aí o carro parou e 2 homens correram atrás dele e o pegaram e trouxeram para o carro. Eu achei que era brincadeira, depois eu compreendi que eu tinha presenciado uma tentativa de fuga do trabalho escravo e de aprisionamento. Então não era bem trabalho em situações análogas ao de escravo, no caso? Era um trabalho em condições análogas de trabalho escravo e numa modalidade chamada escravidão por dívida. Certo. Ou peonagem. E essa categoria peonagem está presente no México, em toda a América Latina, tanto a parte de língua espanhola quanto de português, se utiliza essa categoria desde o século XIX. E sobre ela tem um pensador alemão, Karl Marx, no livro O Capital, ele vai observar
nota de rodapé, que no México havia um sistema disfarçado de escravidão, que era peonagem. E eu não sabia o que era peonagem no México, eu sabia o que era peonagem na Amazônia. Bem, eu não sei o que é peonagem, então eu vou pedir para o senhor falar me Então, explicar. a peonagem é um sistema onde trabalhadores são contratados, em geral são pessoas de fora da região, e que são chamados para a região e são submetidos ao trabalho sob o pretexto que tem uma dívida. A dívida de transporte, a dívida de alimentação. Isso é chamado lá de peonagem, né? O peão é o trabalhador que faz o trabalho braçal, nessa circunstância. E eu depois fui estudar a peonagem no México e vi que era exatamente igual ao do Brasil, como percebi que nos demais países eram. E esse sistema de trabalho, o nome que a gente achou mais correto era escravidão. Mas houve um estranhamento fora da região, quando a gente falava, principalmente na academia. A academia não considerava correta essa categoria, né? Preferia a categoria peonagem, ou a categoria morada, outras categorias, né? Mas, de fato, o que estava presenciando era um atentado no aspecto que é mais conhecido da escravidão, que é a privação da liberdade. Sim. Verdade. Doutor Erlano também trabalha com essa questão, né? Também trabalho, e o Padre Ricardo sempre foi uma referência para todos nós, Padre. E lendo aquele seu livro, Pisando Fora da Própria Sombra, o senhor faz menção a um pensamento do Padre Antônio Vieira, que é o seguinte: os homens, pervertendo a igualdade da natureza, a distinguiram com dois nomes tão opostos, como são os de senhor e escravo. Na sua opinião, por que existe essa realidade senhor e escravo no nosso país? Bom, primeiro, acho que a gente não pode esquecer que a ideia de liberdade é uma coisa muito nova na história humana, né? É coisa do século XVIII. Mesmo assim, no século XVIII, quando é declarado em Virgínia e depois é declarado na França, se refere apenas a homens, que tem o sexo masculino, brancos e com propriedade. Então, quem não tinha recurso, quem não era patrão, não era branco e não era de sexo masculino, não tinha direito à liberdade ou à participação plena de cidadania. Então, a cidadania era para uns, não era para todos. Jefferson, por exemplo, que escreve o texto, o rascunho, o primeiro rascunho da Declaração de Independência Americana, ele escreveu lá que todos nasciam livres e iguais. Mas ele tinha, alguns autores dizem que são muitos escravos, outros dizem 100 escravos, outros dizem mais do que 100 escravos. De qualquer forma, ele tinha escravos e não os libertou depois de ter escrito esse rascunho. Então, quer dizer, por quê? Porque para ele, quem não era da cor dele, do gênero dele, não gozava da mesma humanidade. Então, ele se referia a uma parcela da humanidade, e para essa parcela ele pensou num tipo de participação do direito civil e político, né, de liberdade. Então, a liberdade estava voltada para aquele grupo. Tem uma autora panamenha que mora nos Estados Unidos, dá aula lá, chamada Lynn Hunt. Ela escreveu um livro chamado A Invenção da Liberdade. Ela diz que a liberdade para as mulheres só vai começar a aparecer no século XX. Né? Então, por exemplo, os homens que foram libertados da escravidão nos Estados Unidos puderam imediatamente votar. As mulheres, nem as brancas, podiam votar. Né? Então, no Brasil, as mulheres só vão votar nos anos 30. Na Suíça, só em 1968, que as mulheres vão votar. Então, a nossa história não é a história da liberdade. A história da liberdade é uma construção nova e que tem que estar atento. E a escravidão, uma das dimensões possíveis da escravidão, está na esfera da pessoa ter a posse em totalidade da outra. Né? Trata a outra como se fosse objeto, coisa, né? Como os gregos diziam, o escravo era um ser, uma coisa vocal, quer dizer, algo que falava, né? Mas era coisa, era objeto. Né? Então, a gente está num momento onde há uma ampliação da noção
da noção da liberdade, e a liberdade pressupõe também condições econômicas, por exemplo, né? Condições dignas de trabalho. Então, você, mesmo que não haja uma restrição da liberdade pelo Código Penal Brasileiro, artigo 149, você tem uma revolução no conceito, né? Você tratar o outro como objeto, né? Pela forma que você trata ele, por exemplo, a quantidade de horas de trabalho, ou trabalhos que levam à doença ou à morte, né? Então, a degradância do trabalho, a exaustão, tudo isso é considerado algo análogo a escravo, né? Então, e essa ideia de uma escravidão ilegal, ela preexiste a Declaração Abolicionista de 1888. Quer dizer, em 1888 foi dito que o trabalho escravo estava abolido, né? No entanto, antes de 88, se a gente pega, por exemplo, o século XVIII, tem o Ribeiro que escreve o livro O Etíope. E nesse livro ele diz que ele levanta uma suspeição. Ele diz o seguinte: o que nos garante que a pessoa que veio da África como escravo, ela é fruto de uma guerra justa e declarada entre dois príncipes, porque isso era a condição da legitimidade da escravidão. Ele disse nada. Então ele levantou uma suspeição sobre todos os escravizados no Brasil. Se você não tem prova de que foi fruto de uma guerra justa e declarada, então essa pessoa deveria ser colocada em liberdade. Só que ele vai fazer uma acrobacia nos argumentos dele e vai depois justificar a escravidão mudando de nome. Em vez de usar a palavra escravidão ou escravo, ele vai usar a palavra resgatado. Ele vai dizer que o africano, quando ele é buscado na África pelo europeu, o europeu faz um gesto generoso porque o salva de duas mortes. A morte física, porque se não fosse comprado seria assassinado, e a morte espiritual, porque não era batizado. Então, é uma acrobacia que ele faz. Mas, pelo menos, ele levantou uma suspeição, isso no século XVIII. No século XIX, quando o Senado brasileiro decide, o Congresso Nacional decide pela paralisação do tráfico negreiro, então, assim, qualquer africano que chegasse no Brasil como escravo estaria numa escravidão ilegal. Foi feita uma lei que considerava crime aquela pessoa que, sendo livre, era tratado como se fosse escrava, né? Então, se havia essa lei, é porque havia o problema. E, de fato, entre 1830 e 1850, nesses 20 anos de proibição do tráfico negreiro, entraram ilegalmente no Brasil como escravos pelo menos 750 mil africanos. Então, nós tivemos uma escravidão ilegal africana. Sim. Nós tivemos uma escravidão ilegal europeia, né? Espanhola, suíça, portuguesa, diversas nacionalidades, nos anos até 1888. E após 1888, nós continuamos com um problema, com a diferença que o Código Penal de 1890, salvo engano, depois da proclamação da República, não previu aquilo que tinha sido previsto em 1830, que era crime tratar o livre como escravo. Então, foi uma grande falha do Código Penal de 1890. Isso vai ser retomado apenas em 1940, no Código Penal de 1940. Então, se vai tratar do problema, mas tem algo que aí há discussões entre os operadores de direito, que o fato de não definir nem o que era escravo, nem o que era análogo, talvez aí tem divergência. Então, alguns dizem que não houve denúncias nem condenações pela imprecisão do texto. Certo. Outros dizem que não, né? Eu lembro desses debates, porque esse debate nós tivemos na Procuradoria-Geral da República em 1992. Entre 92 e 2003, né? Esse era o debate que circulava
entre procuradores, entre parlamentares, entre militantes de direitos humanos, é ou não necessário ter uma definição. Quando foi, então, finalmente formulada uma definição descritiva do crime, cuja conjunção que liga os termos não é aditiva, né, mas é alternativa, para dizer se algum desses elementos estiver presente, o crime se deu, se revelou. Né? Mas eu acho que o problema é muito mais do que um problema legal. Não é esse o problema. Isso é muito cultural também, né? Porque a gente tem que ter uma definição. Para saber o que é escravidão, a gente tem que ter uma definição do que é liberdade, né? E eu acho que com o histórico de talvez acharmos que as pessoas são diferentes, né? Coisificada, aí é difícil. O que é liberdade de vir nesse sentido? Talvez seja esse o grande problema? Em geral, quem é o escravo? Né? O Claude Meursault, um pesquisador francês que estuda a escravidão na África pré-colonial, ele diz que o escravo é sempre outro, não é o da família. É o escravo de outra etnia. A partir de 1850, vai ter a ideia da raça, da cor. Né? Antes não era. Né? Por exemplo, a palavra escravo vem de eslavo. Então, os europeus usavam europeus como escravos. Né? Como os africanos usavam africanos como escravos, mas não da mesma etnia, era sempre o outro. O diferente. O outro poderia ser outra etnia, outra nação, outra religião, outra cor. Sim. E aqui, no caso brasileiro, a gente poderia colocar o outro também pela situação socioeconômica. Então, o pobre, ele não tem a mesma humanidade minha. Então, ele pode ser até branco, mas se ele não tem condições econômicas, ele pode comer qualquer comida, ele pode dormir em qualquer lugar, ele pode ser submetido a qualquer trabalho, ele pode receber qualquer salário, ou não receber salário. Sim. Então, é uma desqualificação da diferença. Então, a gente aprender a conviver com a diferença e descobrir que se na relação, no encontro da diferença, esse encontro for respeitoso, todo mundo sai melhor e maior. Mas se for um encontro desqualificador, em vez de encontro, a gente vai ter um choque, né? Vai ter um desastre. O Claude Meursault, o Todorov, Tsvetan Todorov, que é um búlgaro, ele, quando fala sobre a conquista da América, ele diz que a chegada dos espanhóis aqui no continente foi uma surpresa, porque eles encontraram 1/4 da humanidade, 40 milhões de pessoas. Mas em um século, de 40 milhões foi reduzida a 10 milhões a população. E ele diz por que isso? Uma das razões, é claro que teve doenças que matou muita gente, mas uma das razões é que esse encontro, ele pressupôs a capacidade de compreender o outro. E o europeu foi capaz de compreender, porque ele já viajou muito até então. Ele já tinha ido à África, já tinha ido à Ásia. Então, chegar à América era encontrar algo diferente, mas eles estavam habituados com a diferença. Então, mas eles compreenderam não para amar, mas eles compreenderam para dominar. Então, isso gerou um problema enorme, né? Você encontra um povo e desrespeita a cultura, desrespeita costumes, e se o outro, aí lembrando da Ribeiro, se o outro não serve para mim, para que ele serve? É um outro vulnerável, né? O senhor sabe que falando... minha família é italiana, chegou aqui no final do século XIX. E a minha nona, ela sempre contava, minha nona e meu nono, que quando chegaram no Brasil, tiveram uma certa dificuldade, vieram muito pobres. Então, não são os italianos que chegaram ricos, eram trabalhadores rurais, contadini, chegaram como trabalhadores rurais aqui também. E eles disseram que a maior dificuldade de adaptação foi porque eles chegaram logo após a abolição, os escravos, e quem estava aqui, que eles chamavam de os brasileiros, porque eles eram diferentes, houve uma tentativa de escravização dos colonos mais pobres italianos. E eu sempre olhava essa história com o meu olhar de hoje. E depois eu comecei a compreender essa questão de que, mas também era essa questão da vulnerabilidade que eu queria dizer. Eles se juntavam. E assim que se criaram aquelas colônias, meus nonos nasceram no Brasil, mas falavam vêneto ainda. Exatamente porque não eram tão vulneráveis quanto eu imagino que seja o grande perfil, né? Talvez a vulnerabilidade desse diferente seja mais... Mas o que teve a diferença nesse momento é que o Estado italiano começou a agir.
Quer dizer, não só o italiano, mas os estados Sim. europeus, desde a denúncia do Tomás Davates, em 1850, de que eles estavam sendo escravizados no Brasil, os governos europeus, em geral, proibiam que os colonos europeus viessem para o Brasil sem condições de pagar a própria passagem. Então, Tá aí, para sabe que eu evitar a não dívida, sabia dessa história. Eu ouvia do meu nono da nona e eu achava que era exagero Mas não é. da então, chegada, eu não então eles, sabia. eles, eles deviam ter dinheiro para poder comprar passagem. Porque eles sabiam que se chegassem com dívida, os governos europeus sabiam, eles seriam submetidos aqui no Brasil ao trabalho escravo por dívida. Sim, Então era condição, mas não quer dizer que isso funcionou sempre, porque mesmo assim tem o problema da consciência da pessoa, né? Porque nem sempre a consciência do crime se dá à pessoa, pode legitimar a relação, né? Como eu devo, eu tenho que pagar, né? Então assim, eu preciso de trabalho, eu não tenho dinheiro para pagar passagem, alguém vai pagar a passagem para mim, é normal que depois eu pague essa passagem. e Então, esse é o ele problema está de me hoje, salvando, então. é o problema de hoje, como foi do passado, né? Os europeus tentaram salvar isso, os africanos não, os governos africanos não tinham poder do governo suíço, do governo francês, do governo alemão, do governo português ou espanhol, né? Então, houve problema de escravidão de italianos, portugueses, espanhóis e tal, mas eles já estavam, de certa forma, protegidos Pelo Estado. pelo Estado, porque houve um movimento na Europa, na segunda, depois de 1850, de um movimento pela abolição da escravidão de europeus no Brasil. E eu não sabia Olha, disso. Você sabia? interessante, não sabia. Padre, era e continua sendo um problema da escravização, vamos dizer assim, da submissão de pessoas a esse trabalho análogo de escravo. Era e continua sendo um problema a migração? Há uma relação forte entre migração e trabalho escravo? Há tanta relação que o Obama foi presidente dos Estados Unidos, enquanto ele era presidente, ele fez uma afirmação de que o tráfico era o verdadeiro nome para o tráfico era escravidão. Agora, quando é que tem tráfico? Quando há, em geral, migração. Então, migração pode ter uma relação muito próxima com o tráfico. Você migra para casar, você migra para estudar, você migra para ter uma condição melhor, ou você migra fugindo de uma guerra, ou fugindo do desemprego, de uma fome e tal. Então, dependendo do grau de vulnerabilidade que você se encontra, você pode ser mais facilmente aliciável. Nem sempre o aliciamento está ligado diretamente à pobreza, mas em geral está. Não está sempre, por exemplo, quando se trata de sexo. Por exemplo, o tráfico de mulheres goianas para a Europa pode não estar necessariamente ligado à pobreza. Então, são mulheres convencidas de que vai dar certo e tal, vão ter encontrar um casamento legal e tal, e lá tem documentos retidos, são obrigados a ter relações involuntárias, relações sexuais involuntárias e tal, ou travestis, né? Então, o tráfico humano para a prostituição envolve uma quantidade enorme de mulheres, grande parte de problemas de natureza econômica, mas às vezes não. Eu acompanhei um caso no Rio de Janeiro de um tráfico de jovens, sexo masculino, jovens que sonhavam em ser cantores e ser atores, e alguns tinham uma situação econômica estável, por exemplo, um era filho de um delegado, o outro era filho de um homem que tinha sido o maior empresário do Mato Grosso, né? O outro era filho de uma senhora que era gerente de um banco estatal no Espírito Santo. Então, eles foram aliciados em função de uma promessa de fama. E eles, então, acreditavam que o aliciador falava a verdade. O aliciador fingia que era um empresário e que possibilitaria o sucesso desses jovens, né, o sucesso na música ou como ator ou como atriz. E ator, né, porque era só rapazes. E foi um custo, porque as famílias
quando descobriram, quando as famílias perceberam, elas não conseguiam convencer os jovens que eles estavam sendo enganados. Era dramática a situação, né? Então, foi algo terrível. Até que um jovem fugiu e denunciou, e aí o Ministério Público entrou, os auditores fiscais entraram e tudo, mas foi um trabalhão, né? Eu lembro que atendia telefonema de madrugada das mães desesperadas, porque os filhos se recusavam a falar com os pais, porque eles estavam convencidos de que ele falava a verdade, que e havia abuso sexual. E um dos rapazes, o primeiro que fugiu, ele era modelo já com certo nome na Ásia, ele voltou para a Ásia e tentou suicidar 2 vezes, né? Porque quando se deram conta Do que aconteceu. do que aconteceu, foi muito, muito triste. Esse é um grande problema que a gente encontra, que são as consequências da escravização da pessoa. Eu custei a ter essa percepção, né, da dimensão psicológica, mas ao sair do Sul do Pará, depois de 20 anos, e entrando na universidade, tendo tempo de ouvir os trabalhadores, porque antes era só socorrer e possibilitar que as pessoas fugissem do Sul do Pará, saíssem para não serem mortos, né? Mas depois de 1995, quando foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, quando o Ministério do Trabalho entrou, a Polícia Federal, né, outras autoridades, né, de outros ministérios também começaram a participar das operações, então mudou muito a situação, né? Então o grau de violência que havia diminuiu, porque antes a regra na escravidão era a violência. Sim. Evidente que você não obtém o trabalho escravo pela violência, mas a violência é um componente que pode auxiliar, porque você não consegue escravizar alguém sem primeiro convencê-la de que o que você faz é justo e legítimo. Entendeu? Então, é o que o Max Weber, um sociólogo alemão, escreveu, que a dominação só funciona se o dominado atribui ao dominador algum grau de legitimidade, né? Ou se pensa em Hannah Arendt, quando ela fala que é necessário ter para ter poder, você tem que ter unanimidade. Quer dizer, se você sem unanimidade, você não governa, né? Então, para a escravidão, você tem que convencer o escravizado que você é bom, que você é generoso, que você é um pai, mas é um pai rigoroso. Se você não cumpre o que você tem que cumprir, você pode ser punido. Mas se você for obediente, você vai ser agraciado, né? Você vai ser bem cuidado. E eu imagino que esse seja um grande desafio para o sistema de justiça, né? Porque, por exemplo, lá no TRF da Quinta Região, eu me lembro, eu estava no Rio Grande do Norte, e a grande discussão num dos processos era o consentimento. Eram mulheres que foram para a Itália com a promessa de serem dançarinas. E a discussão era que elas consentiram, elas quiseram ir. Isso é como o caso desses meninos que queriam ser atores e sequer se convenciam porque se convenciam nesse discurso de eu sou um pai, mas sou um pai rigoroso, né? Temos regras aqui e não tem consciência da própria vulnerabilidade e do próprio vício do consentimento em si, né? Agora, o crime não deixa de existir porque a vítima não tem consciência do crime, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Mas é delicado, né? Vocês observam, essa semana agora, uma pessoa extraordinária, um fotógrafo muito bom e auditor fiscal, o Sérgio, ele fez uma exposição de fotos na Sinaíte. É um grupo de bolivianos, parece que não são ligados ao mundo da moda, mas e ao trabalho da moda, entraram lá e jogaram tinta vermelha sobre a exposição, contestando a oportunidade da exposição, né? Então, mesmo que eles não tenham consciência da gravidade do crime, né? Que nem a moda, nem o carvão, ninguém pode usar mão de obra escrava, né? Independente da consciência, né? Mesmo assim, você tem que insistir, você tem que escrever, você tem que falar, você tem que denunciar, você tem que julgar, não pode deixar de falar se não há consciência, porque tem patamares diferentes também, né, de consciência, né? E há uma consciência hoje internacional de que a escravidão é um mal absoluto,
né, que é um crime imprescritível, né, que nós estamos agora em outro patamar civilizatório, Sim. né? Então, mesmo se alguns acham, né, que o pobre deve ser submetido a qualquer trabalho, de qualquer forma, isso não é admissível, né? E o problema, eu estava começando a falar sobre isso, que mais do que um problema legal, é um problema assim, de que de forma eu vejo o mundo. Qual o meu óculos? Eu olho o mundo de que perspectiva? Porque eu posso olhar o mundo na perspectiva da minha classe social. Eu posso olhar o mundo de cima para baixo. Eu posso olhar o mundo a partir do salário que eu ganho, da segurança que eu tenho, né? E posso ter um olhar desqualificador para quem não está na mesma situação que eu. Uhum. Aí você pode dizer, ele é preguiçoso, ele é pouco inteligente, ele, entendeu? Então, aliás, eu sou bondoso de oferecer essa oportunidade. Se não for eu, ele não vai comer, Sim. entendeu? Mas agora você pode também ter a perspectiva do que está sofrendo, né? Você pode colocar o óculos do outro, né? Essa relação da alteridade. Eu vou me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Eu vou tentar me colocar na perspectiva de quem está sofrendo, né? E aí é, por exemplo, o papel do julgador, né? O Sim. papel do julgador, ele pode ser, por exemplo, da classe patronal, os pais deles eram Sim. empresários e tal, tem uma Qual tradição, óculos que vai colocar no momento, né? exatamente, que óculos ele coloca, né? Então ele pode tratar com desprezo a vítima, né? Sim. Inclusive porque a vítima chega desarrumada, não chega com a roupa que ele imagina que seria mais adequada, né? Não chegou com blazer, Sim. não chegou com sapato, né? E pode desprezar a vítima, né? E aí não dá certo. Acho que tanto do seu ponto de vista cidadão, e como eu sou padre, do seu ponto de vista Sim. cristão, é inadmissível, né? A gente tem que perceber que qualquer pessoa tem uma dignidade a ser preservada. Sim. Quer fazer uma última pergunta, doutora? Não, eu Encerrarmos? só queria parabenizar o Padre Ricardo, porque realmente todos nós que militamos nessa temática temos o senhor como expoente, como uma pessoa exemplar, que se dispôs a migrar do sudeste do Brasil para o norte do Brasil, para o sul do Pará, se dispôs a ajudar a entender, a estudar a realidade daquelas pessoas, né? Desfavorecidas, desvalidas, volta para o campo acadêmico, funda o grupo de estudos na UFRJ, Movimento Humanos Direitos, ou seja, o senhor é realmente uma referência para todos nós. É um orgulho tê-lo aqui conosco nesse Sim, com podcast. certeza. Quero parabenizar a conselheira Cíntia pelo convite, né? E queria agradecê-lo, assim, por esse seu trabalho como pastor, como pesquisador, como ser humano que é, em defesa do reconhecimento da humanidade dos trabalhadores. Parabéns. Obrigada pelo aprendizado de hoje. Eu garanto, assim, eu aprendi bastante, inclusive em relação ao meu nono e à minha nona, que falava a verdade, e eu que tinha uma percepção que talvez tenha sido correta. E agradeço mesmo pelas lições e parabenizo pelo trabalho. De fato, eu sei que não é simples. Eu agradeço também o convite e eu, como já sou velho, né, eu tenho uma experiência de mais longo prazo, é fantástico, né, de a gente, nos anos 70 e 80, éramos vistos como malucos, né, quando a gente falava do crime, né? Sim. E havia uma indiferença, né, social e tudo. Só a partir do assassinato do Expedito Ribeiro de Souza, que era um sindicalista em Rio Maria, que o tema vai, a partir de 91, que começa a entrar em pauta. Em 92, a Procuradoria abre as portas, né? Então começa a haver uma discussão articulada, organizada, né? E aparecem figuras impressionantes, né? Como Camargo, né? Que depois foi Procurador-Geral do Trabalho, o outro procurador, que era o Lélio Bentes, que depois, né, se tornou membro do Tribunal Superior do Trabalho, né, um magistrado. Então, a gente, olhando no longo prazo, a gente vê como cresceu a política pública e a sensibilidade social, né? E eu fico muito feliz de ter aqui uma juíza federal atenta ao problema e um procurador também atento ao problema, né? Que outros venham, né? Que nós tenhamos outras pessoas atentas, né? A esse setor, né? Nós estamos preparando aí para o Natal, né? Sim, Que a esperança irrompa na nossa vida. sim. Amém.
E o Integridade em Foco fica por aqui. Você que nos assiste pode e deve sugerir perguntas, convidados e temas. No nosso próximo episódio, que é uma continuação dessa série tão especial, nós ouviremos a professora Raíssa Hussein, que falará sobre a escravidão contemporânea e o racismo. Bem, como falei, o Integridade em Foco está no canal oficial do CNMP e nas principais plataformas digitais. Te vejo lá.